Qualquer dúvida na recepção, as meninas podem dar as informações, tá? Então vamos para os nossos avisos aqui. A casa tem todas as segundas, às 19 horas, é um grupo novo, mas é um grupo que está sendo muito bom, uma dinâmica muito boa, que é o grupo de apoio aos enlutados, né? Então, pessoas que estão passando pelo processo do luto, seja de poucos dias, seja de alguns meses, seja até um período maior, muitas vezes a pessoa ela tem uma dificuldade de passar por esse processo. Então, a casa está aí com esse grupo, às segundas-feiras, às 19 horas, tá? Ele vai até às 19h45, que assim dá tempo da pessoa participar desse grupo, né? E depois ainda descer para assistir palestra, tá? Então, quem souber de alguém, precisar, né? A gente está aí nas segundas-feiras às 19 horas. Nas quartas-feiras também às 19 horas nós temos o grupo de terapia, né? Uma terapia em grupo com a psicóloga Fabiana, né? Então, muitas vezes é um auxílio que a pessoa precisa. A gente sempre fala que a pessoa, muitas vezes ela precisa de tratamento em várias frentes, né? Na espiritual, na psicológica, nunca abandonar o tratamento médico, né? Porque todas essas coisas são auxílios divinos na vida da gente, né? Então, nas quartas-feiras nós temos aí um grupo de terapia em grupo com a psicóloga Fabiana. Nas quartas-feiras também nós temos o grupo que ensina a fazer evangelho no lar, né? Evangelho no lar é aquele dia, né? Pelo menos uma vez por semana, a gente marca lá na nossa casa, o mesmo dia, o mesmo horário, para a gente fazer estudo do Evangelho. Que a gente vem na casa espírita, a gente vem ouvir palestra, né? A gente vem tomar passe, mas a casa da gente pode ser também um foco de luz onde se estuda o Evangelho. Então, quando a gente aprende a fazer o Evangelho no lar, né? Ali pelo menos uma vez por semana, a gente está levando para a nossa casa também esse foco de luz, estudando o Evangelho de Jesus, né? E a gente vai também ter as equipes do plano espiritual que vão nos auxiliar, e tudo isso cria mais harmonia na nossa casa, além do entendimento trazido pelo estudo do Evangelho, tá bom? Nós temos também agora, em novembro, todos os sábados de novembro, está vendo lá no calçadão de Osasco, mais ou menos em frente ao shopping, a banca de venda de livros espíritas. Então, esse grupo ele realiza 3 feiras por ano, uma em Bariri, uma em Carapicuíba e agora em novembro é Osasco. Então, é uma banca com muitos livros, muitas opções de compra de livro. É uma boa ideia aí para a gente presentear no Natal, né? Um presente útil, né? Um presente bom. Então, os preços são muito bons, porque essa banca de livros, ela é mesmo para a divulgação da doutrina, é para levar conhecimento. Então, são preços bem acessíveis, muitos títulos, e eles estão lá esse mês inteiro, nos sábados de novembro, lá em frente ao shopping de Osasco, tá bom? A casa também arrecada produtos alimentícios não perecíveis, produtos de higiene, produtos de limpeza para compor as cestas básicas, né? A gente também trabalha aqui doando cestas básicas, às vezes as pessoas nos procuram e a gente faz esse serviço social também. E para fazer esse serviço social a gente depende de vocês, né? Porque cada um trazendo ali um pouquinho, a gente compõe as cestas básicas e consegue ajudar um número bom de pessoas, tá bom? Então, quem quiser trazer tanto esses alimentos quanto os produtos de limpeza, tem um caixote lá na recepção, coloca ali. Naquele caixote, muitas vezes as pessoas também trazem roupas, calçados, coisas que a gente às vezes tem lá em casa e a gente vê que pode ser passado para alguém que vai usar. Eles vão para o nosso bazar. Uma boa parte a gente repassa para outras casas, né? Porque tem outras casas que precisam também. E uma parte a gente vende no bazar. Mas a pessoa fala, por que vocês vendem? A gente vende porque com esse dinheiro, tanto a gente completa muitas vezes as cestas básicas, quanto a gente provê aqui o sustento da casa em muitos aspectos.
tá? Pagar as contas, comprar descartáveis, papel higiênico, limpeza, tá? Então, o dinheiro do bazar, o dinheiro da cantina, tá? O dinheiro da livraria, tudo isso é que provê o sustento do Cefa, tá bom? Então, a gente pode colaborar tanto comprando alguma coisa, como também trazendo, né, alguma coisa para colocar lá no nosso bazar, tá bom? Acho que eu não esqueci de nada. Deixa eu ver aqui na listinha aqui. Ah, esqueci. Vai ter mega bazar no dia 13 de dezembro. 13 de dezembro é um sábado. Então, a partir das 9 da manhã, as meninas do bazar estão ali se organizando para fazer um mega bazar. Vai ser no sábado, dia 13 de dezembro, tá? Vai ter ali, durante o sábado inteiro, essa venda das coisas do bazar. Tá bom? Então, vamos aí envolver o André, que vai fazer a leitura de preparação. Boa noite. Bom, em Agenda Cristã, Francisco Cândido Xavier e o Espírito André Luiz. E a mensagem de hoje é sinais. Sua conversação dirá as diretrizes que você escolheu na vida. Suas decisões nas horas graves identificam a posição real do seu espírito. Seus gestos, na luta comum, falam de seu clima interior. Seus impulsos definem a zona mental em que você prefere movimentar-se. Seus pensamentos revelam suas companhias espirituais. Suas leituras definem os seus sentimentos. Seu trato pessoal com os outros esclarece até que ponto você tem protegido. Suas solicitações lançam luz sobre os seus objetivos. Suas opiniões revelam o verdadeiro lugar que você ocupa no mundo. Seus dias são marcas no caminho evolutivo. Não se esqueça de que compactas. Assembleias de companheiros encarnados e desencarnados conhecem-lhe a personalidade e seguem-lhe a trajetória pelos sinais que você está fazendo. A gente vai envolver seu exílio e vai fazer a consciência. Boa noite a todos. Queridos irmãos, vamos agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Divino Mestre, que nos concede mais essa oportunidade de estarmos reunidos aqui nesta casa abençoada. Jesus querido, pedimos humildemente força e coragem para que possamos colocar em prática os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Derrama, Senhor, as suas bênçãos sobre todos os nossos familiares que estão em casa. Pedimos também, Senhor, paciência, perseverança, coragem, todos os dias da nossa vida, em casa, no nosso trabalho, onde nós ganhamos o pão de cada dia, nas vias públicas. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos envolver o Bruno, que vai fazer o estudo da noite. Santos não precisam de médico. Sim. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite. Boa noite. Que a paz de Deus, a fonte criadora, daquele que foi o caminho, a verdade, a vida, este apresentado agora em nossa capa deste projeto, esteja conosco, daquela que foi e sempre há de ser também a nossa mãe maior, Maria Rosa Mística de Nazaré, esteja conosco. Agradeço a presença de todos aqui, os encarnados, com certeza em maior número também os desencarnados, os que nos acompanham pelo meu canal do YouTube, a cúpula espiritual do Fraternidade e Amor, ao Senhor João Dionísio, que foi o fundador desta casa e outros mais, tanto contribuíram e estão na pátria espiritual, auxiliando-nos semanalmente para que busquemos, quem sabe, a cada temática que aqui apresentemos, saímos um pouquinho melhor do que aqui adentramos a esta casa com os nossos esforços individuais.
espirituais, com esses sinais que em agenda cristã André Luiz acaba de nos apresentar por meio das mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier. Convidá-los para que empreendamos uma reflexão em uma das muitas frases que nós conhecemos de Jesus Cristo. Frase essa que faz com que compreendamos o porquê estamos aqui. Século XXI, terceiro milênio, vem sendo um quarto deste século, já que estamos para o ano de 2026, daqui praticamente menos de 2 meses. Nesse momento final de provas e expiações, nessa transição planetária, doentes muitas vezes do corpo físico, mas em outras também da alma. Eis o convite deste capítulo 24, itens 11 e 12, a qual trabalharemos com os queridos irmãos e irmãs de uma das obras da codificação kardeciana, assim, que, diga-se de passagem, é a que eu mais gosto de trabalhar. Por quê? Porque em seus aproximados 27 capítulos, ela possui 28º, mas que são as coletâneas de preces direcionadas a vários assuntos do nosso dia a dia. Porque esses 27 capítulos normalmente são temáticas que o nobre professor Hippolyte Léon Denis Rivail, a qual nós conhecemos pelo pseudônimo de Allan Kardec, o codificador da doutrina dos Espíritos, junto com a falange do Espírito da Verdade, a convite de Jesus, há mais de 20 séculos, que diz que rogaria ao Pai que aqui materializasse o Consolador prometido, a terceira revelação, e assim foi. A partir de 18 de abril de 1857, no lugar da França, vem nos auxiliar com temas que nós temos que hoje trabalhar para que reformemos intimamente. É a reforma íntima. Oremos melhor e vigiemos ainda mais. Os sãos não precisam de médico. Então vamos avaliar em todos os demais slides que na sequência passaremos aqui, em quais pontos que nós podemos reavaliar os nossos pensamentos, as nossas atitudes e principalmente que nós estamos compartilhando com ele pelas redes sociais, se é útil a outrem ou não agrega em nada ao seu espírito imortal, tampouco ao nosso, já que também disse o Cristo que nós responderemos sentiu por sentiu cada oportunidade de pensamento e atos que aqui busquemos empreender, por exemplo, nesta atual encarnação. Então convido-os para que primeiro tragamos uma passagem do Evangelho de Mateus, lá contida em seu capítulo 9, itens ou versículos de 10 a 12, onde ele vai nos dizer que e aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e os seus discípulos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: porque come o nosso mestre com os publicanos e os pecadores? Será que ainda existem pecadores atualmente, pós 20 séculos, pós 2000 anos, neste orbe? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Jesus, um Espírito perfeito que, na nossa compreensão, adquire uma perfeição relativa jamais absoluta, porque só o Pai a obtém, não necessitando encarnar-se em um orbe, em estágio de provas e expiações, aqui o fez a convite de Deus, a fonte criadora. Porque ele divisava em nós seres em experiência evolutiva no reino nominal, que um dia poderíamos progredir, como um dia também há milênios e milênios, quem sabe até mesmo fora dessa galáxia, passou por desafios semelhantes a qual nós estamos passando. E será que assim um dia voltarmos erros pela eternidade? Com certeza absoluta, quando assim adquirirmos forças espirituais para tanto. Mas assim então ele divisava que era preciso que ele viesse e fizesse uma transformação moral, não em sua estrutura na parte física, como também, pelo menos a priori, na estrutura governamental que ali existia nos países que comandavam, obviamente, as populações, mas que essa moral viesse a chacoalhar a consciência de muitos que estavam acostumados com situações que em nada agregavam ao seu espírito para as próximas, posteriores e sucessivas reencarnações. Por isso que ele disse que é imprescindível que com ele viessem aqueles que estavam em erro, como eu disse há pouco. E
coloquei um ponto de interrogação. Quantos desses pouco mais de 8 bilhões de atualmente encarnados, porque segundo os irmãos espirituais atualizam os que estão encarnados em nosso orbe, quantos que ainda não estão em eu? Estamos em um mundo globalizado, estamos acompanhando os meios televisivos, radiofônicos, as redes sociais. Então, o incompreensível é que isso precisava ser exposto por Jesus no passado, mas também no presente, e ainda há de ser por alguns bons séculos. Vamos colocar algumas boas décadas, pleiteando que alcancemos um mundo de regeneração, se assim o fizermos por merecer, com os nossos esforços individuais, dentro da nossa pequenez espiritual, mas partícipes ou artífices da construção de um mundo melhor. Eis a questão que precisamos avaliar agora com essa resposta. Passemos alguns conceitos que não posso garantir que todos aqui tenhamos como compreensão, mas é bom que saibamos ou possamos rever os fatos, que não tenhamos dúvidas sobre quais são os pontos principais que nós podemos trazer dessa passagem de Mateus. Apóstolo é uma palavra derivada do grego que significa enviado. Jesus escolheu 12 apóstolos, diretamente falando, e os enviou para diversos lugares para pregarem a chegada da Boa Nova. Como disse, diretamente falando, mas e o que reverbera com os bons atos, com as boas palavras, que até hoje assim não é em nossas vidas. Não é alguém falar, não é um torce que transformar-nos em pessoas melhores, que transformarão o nosso orbe em um mundo de regeneração. Não, são as nossas boas ações. O exemplo acima de tudo. Tendo ou não uma religião, o importante é ser digno, solidário, caridoso, fraterno e outras mais benesses que construamos em potencialidade com as que nós já vimos adquirindo pelas reencarnações pretéritas. Então, sim, espera-se que cada um de nós sejamos os trabalhadores da última hora. É assim que os nossos mentores individuais assim investem em nossas almas imortais, atualmente na carne e no osso, reencarnados. E se temos competência para isso, não são essas as temáticas e os cursos que o Fraternidade e Amor aqui na cidade de Barueri ofertam semanalmente? Digamos diariamente, porque aqui também vem aos domingos 9h30 da manhã. Então todos os dias tem algum tipo de atividade, direta ou indireta, para que cresçamos, reformemos e busquemos ser esses apóstolos da atualidade, reverberando o que há de ser positivo para a transformação dos seres, também aqui em experiência evolutiva. Discípulo, palavra derivada do latim, significa aluno. Jesus tinha na época aproximadamente 70 discípulos, também dizendo diretamente: lembro-me de o Espírito maravilhoso de Miranda, pelas mãos abençoadas de Divaldo Pereira Filho, lá na sua quadrilogia, 4 livros, intitulado Transição Planetária, onde vai atrás que irmãos, a convite do Cristo da constelação das Pleiades, estão aportando por meio da reencarnação desde a década de 70, para que, quem sabe, nós, como discípulos, como alunos, possamos divisar os exemplos deles na condição de professores, porque também já passaram por situações agudas de transição, como nós nesse momento estamos passando. Enfim, sermos cristãos genuínos, cristalinos em nosso dia a dia, se é possível. Se não caem esses seres, seja das leis de óleo e outras mais constelações que envolvem aqui nossa galáxia e esses seres já mais avançados moral e intelectualmente em seus esforços, sempre individuais, em prol do todo, do coletivo. Fariseus é aquela classe religiosa dominante na época. Eram cumpridores das práticas exteriores do culto e das cerimônias, mas não seguiam os ensinamentos das leis de Moisés. Sob as aparências ocultavam costumes dissolutos e muito orgulho, ou seja, aquilo que dava para o mentir de quem? Dos seres encarnados, mas e os seres espirituais? O irmão há pouco, o André Luiz, recordo que uma das mensagens de André Luiz lá do século XX, que ele dizia, fazer uma comparação que a cada encarnado tem uma média de 10 irmãos espirituais. Só observando o que nós pensamos, concluímos em prol do bem ou deixamos de fazer. Porque espera-se sinais de nós, os candidatos, a sermos espíritas praticantes no nosso dia a dia. Não? Será que nós devemos ainda perpetuar essas mazelas que assim cometíamos quando lá estávamos também, nesses momentos agudos
seja na esfera espiritual, na erraticidade, seja no plano reencarnatório, é o convite que vem agora, essa definição de fariseus para nosso entendimento. Publicanos eram assim chamados aqueles cavaleiros arrendatários das taxas públicas, classe muito odiada na época de Jesus. Eram homens incumbidos de cobrarem impostos dos judeus para serem entregues às autoridades romanas. Mas vejamos que jamais podemos generalizar, concordam comigo? Jamais, pelo menos até o estágio inicial de regeneração. Em outros estágios evolutivos, que são os mundos ditosos efetivos, os mundos celestes e divinos, escala evolutiva constante também nessa obra, em seu capítulo 3, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá eles não possuem mais essas mazelas que fazem com que nós prejulguemos de uma forma mais ampla pessoas que cumpriam com as suas obrigações. Existiam os errados, mas também existiam os certos que precisavam cumprir, como nós precisamos cumprir com as nossas obrigações em nosso ambiente profissional. E temos que ser cristãos também em nosso ambiente profissional. É importante que saibamos que existiu também essa época e que não nutramos-as em nossos espíritos imortais e apaguemos e concluamos-as de nossa vida espiritual de uma vez por todas, para que cresçamos, para que deixemos de ser doentes e não precisemos de médicos que sejam encarnados ou desencarnados, como vem o convite de Jesus neste capítulo 24, itens 11 e 12. Jesus, o mestre dos mestres, é o médico de nossas almas para a eternidade. Durante sua passagem pela terra, não deixou um momento sequer de dar o quê? Bons exemplos, colocar em prática tudo o que ele pregou. Bons conselhos, orientações e ajudar a todos os que o buscavam, quer sejam os que viessem com as suas mazelas, pediam uma caridade de Jesus. Jesus sempre se mostrou pronto para auxiliar aqueles que o procuravam, porque sabia que em seu íntimo as suas ações reverberariam para a eternidade. Assim não é? Pós 2000 anos, quem é que consegue se esquecer de Jesus Cristo, de Maria Rosa Mística de Nazaré, de José que foi o seu pai, dos discípulos, dos apóstolos, convidos para que acompanhem as primeiras obras, ali de Emmanuel, Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, renúncia. Quantas informações Emmanuel nos traz para que compreendamos que devemos, enfim, encerrar essas mazelas que quanto nós ali empreendimos, mas que não cabe mais a nós empreendemos com esse banquete espiritual que nós recebemos da codificação kardeciana, é a busca da nossa tão imprescindível reforma íntima. Jesus deixa claro na passagem de Mateus que veio para atender, além dos portadores de doenças físicas, aqueles que precisavam de auxílio para as deformidades e enfermidades do espírito, que, repito, todos nós em menor medida, no maior grau, ainda a obtemos. Dizem os irmãos espirituais que quando nós desencarnamos, apenas e tão somente cobrar-se-á ou cobrarmos-á a nossa consciência do que fizemos de errado, mas também do que fizemos de bom, e nesse meio o que deixamos de fazer de bom, com tanto conteúdo que nós recebemos, por exemplo, aqui nesta casa do Cefa. Porque dizem esses irmãos espirituais, não basta que não façamos o mal imprescindível, que construamos o bem, para que almejemos e auxiliemos voos maiores a esse mundo de regeneração tão necessário para a melhoria de nossos espíritos e dos que estão vindo atrás aí dos nossos descendentes desses que quem é que não almeja ser e voltar por meio da reencarnação, caso estejamos partindo para esse terceiro nível de grau evolutivo de um órgão, qualquer uma das muitas moradas da casa do Pai, que é o mundo de regeneração. Então vamos nos esforçar um pouquinho mais. Vamos sempre nos questionar o que é essa temática da data de hoje e outras várias datas, e as que já passaram do Cefa, tem a me convidar neste momento da porta para fora, na minha residência, no meu ambiente profissional, nas ruas com as pessoas que nós não conhecemos, pelo menos até o momento, e nas obras sociais, que há pouco a nobre irmã trabalhadora Judite convidou-nos para que integrássemos. É a caridade, a fraternidade, aquilo que somar-se-á ou multiplicar-se-á para a nossa eternidade, e comeremos centuplicado também, frase essa trazida em o Evangelho segundo o Espiritismo. Compensa, queridos irmãos e irmãs, nós nos esforçarmos
não nos contaminemos com o que o mundo material venha a nos oferecer, e sim o que a doutrina espírita, o Novo Testamento, de baixo para cima e de dentro para fora, pode fazer com que nós nos reconstruamos a cada dia que passa. Sim, é possível que assim façamos e realizemos em nossas vidas. É o convite agora desse parágrafo ao nosso entendimento. Vamos voltar em Mateus, o que mais pode contribuir conosco um pouquinho mais à frente, agora no capítulo 11. Ele vem nos dizer, sendo assim, sempre se prontificou quem Jesus a socorrer aqueles que buscavam visão e equilíbrio entre o corpo e o espírito. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Não fará por nós, porque ninguém fez por ele, tampouco alguém há de fazer qualquer ser no reino nominal, ou em outros reinos, ou até mesmo em outras dimensões, em qualquer canto do universo. Temos o livre-arbítrio, temos a expansão de consciência que buscamos construir em cada reencarnação, e devemos ser os artífices da nossa felicidade, melhorando-nos, reconstruindo-nos em cada oportunidade, a qual o Cefa aqui nos oferta semanalmente. Distantes ainda da perfeição, com muitos defeitos e erros do passado e, obviamente, do nosso atual presente, para serem corrigidos e reparados, podemos dizer que somos doentes de espírito. Mas como curar o espírito? Aos irmãos e irmãs que têm a oportunidade de estudar a codificação kardeciana, quantas vezes nós aprendemos que o corpo físico é um reflexo do que está contido por meio dos milênios anteriores em nosso corpo semimaterial, a qual a doutrina nos ensina ou designa com o nome de perispírito. Somos espíritos, atualmente estamos reencarnados em corpo físico, e nesse elo existe o corpo semimaterial, mas tenue em comparação ao nosso corpo físico. Então é importante que assim busquemos essa oportunidade de lapidarmos em corpo semimaterial, em corpo perispiritual, porque esses esforços, quando voltarmos para o mundo espiritual, perceberemos que na próxima encarnação, onde quer que seja, nós estaremos mais plenos, mais aliviados das cargas que nós buscamos construir e, enfim, encerrar de uma vez por todas negativos que há milênios e milênios nós íamos passando por desleixo, por postergar, por transferir ao trem aquilo que competia a cada um de nós, assim, buscarmos de melhoria. A primeira atitude é combater em si mesmo e em nós mesmos, de modo decisivo, o orgulho, o egoísmo que sustentamos, a vaidade, a arrogância, a prepotência e outras mais mazelas que nós visamos no mundo. Aqueles que pensam ou agem de modo diferente que nós, rotulamos como inconveniente ou condenável, e, assim, olhamos para esses sem compaixão, julgando-os. Pouco mais de 8 bilhões, nós, os alunos da codificação kardeciana, estamos nos esforçando para, assim, diminuir essas ações, e conseguirmos. É um esforço que precisa por nós ser empreendido para que, por exemplo, daqui a poucas semanas, façamos uma reflexão, uma retrospectiva nesses 365 dias desse ano de 2025, o que eu me melhorei e o que eu almejo, pleiteio para o ano de 2026. O egoísmo, talvez a pior das doenças da alma, faz com que acreditemos que sejamos dependentes dos bens materiais e, de modo desenfreado, julgando que é preciso ter riquezas, posses, propriedades, títulos terrestres, etc., para sermos felizes, e o que é ainda pior, repartindo pouco ou nada com o nosso próximo. Alguém aqui conhece na história da humanidade alguém que conseguiu levar que seja um fio de cabelo para o mundo espiritual ou não? Então vamos buscar, sim, crescermos, se pudermos angariar valores vultosos, propriedades, assim façamos mais, distribuindo aos mais necessitados, para que estejamos em paz, quentes com a nossa consciência de que esforçamos para que melhor assim fosse entendido para nós mesmos e para os mais necessitados. Eis o convite agora deste parágrafo. Se almejamos a cura efetiva do próprio Espírito, precisamos estar atentos às sábias missões do Mestre Jesus e o que seguimos colocá-las em prática. Por somente assim poderemos alcançar a saúde espiritual plena, visando colher na vida futura
todas as recompensas prometidas por Jesus. Dando mais uma afirmação. É uma afirmação. É como se ali tivéssemos no final um ponto de exclamação. Sois vós os artífices das vossas felicidades. Então vamos nos esforçar para tanto e ajudar os que estejam ao nosso redor. Convite do capítulo 24, itens 11 e 12. Os medicamentos estão disponíveis, para isso basta que queiramos sermos curados pelo Rabi da Galileia, pelo Messias, pelos seus bons exemplos e pelas intuições que nós recebemos diariamente dos nossos mentores individuais que estão conosco, sempre auxiliando-nos, intuindo-nos para que realizemos mais, concretizemos mais. Vamos trazer uma questão e a sua respectiva resposta da primeira obra agora da codificação kardeciana, já que estamos trabalhando com a terceira. Por que não trazer um questionamento que alcance a este capítulo 24, ali contido na questão 803, onde Kardec questiona os irmãos espirituais: todos os homens são iguais perante Deus? Ou pergunta: qual é a resposta dos irmãos espirituais? Se todos tendem para o mesmo fim e Deus fez as suas leis para todos, dizeis frequentemente: o sol brilha para todos, e com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. Trago ainda o entendimento da questão de número 115 desta mesma obra de O Livro dos Espíritos, da Kardec. Se pergunta, questiona os irmãos espirituais se Deus criou uns espíritos bons e outros ruins. Logo no início da resposta, os espíritos dizem: Deus criou espíritos que compreendemos aqui como princípios inteligentes, simples e ignorantes, ou seja, todos em qualquer canto do universo, da estaca zero, tendo a oportunidade de crescer ou estacionar, jamais regredir. Então o convite agora é que cresçamos, ascendamos, aceleremos o nosso processo evolutivo com tanta bagagem que a doutrina e o SEVA proporcionam-nos a cada dia que passa. Kardec traz uma nota em referência a essa resposta dos Espíritos, dizendo que todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais, todos nascem com a mesma fragilidade, estão sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu, portanto, superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte, todos são iguais diante dele. Indique-se de passagem aquele que mais errou, e agora pensemos num ser, podemos pensar em vários, que seja o ser daquele que mais errou em relação ao nosso ordem. Garanto-vos que Deus, a fonte criadora, ainda que demore milênios, quer que aquele ser reconstrua-se, quer que aquele ser um dia seja como nós também seremos, Cristo planetário, co-criadores, governadores não só de uma ordem, mas depois de um sistema solar, e por que não depois dizer de uma galáxia? Estima-se que a nossa Via Láctea computa-se cerca de 200 a 400 bilhões de estrelas. E para nós, os espíritos, o que é estrela? Planetas habitados, dimensões, constituições físicas diferentes, porque o nada não existe. Também a afirmação essa contida nesta obra em O Livro dos Espíritos. É não difícil ou desafiante nós estarmos reencarnados, empreendendo a reforma íntima, orando mais, vigiando mais e concretizando mais em relação ao dia anterior, divisando no dia posterior a melhora em relação aos nossos esforços. Por exemplo, no dia de hoje, vamos buscar nos esforçar, que é o convite deste capítulo 24, e é o contributo também agora dessa questão dos 103 com a 115 que há pouco eu trouxe. Vamos trazer também um ponto agora das obras complementares. A codificação kardeciana, assim a entendemos, as aproximadas 500 obras já publicadas de Francisco Cândido Xavier, pouco mais de 200 obras só pelo Espírito de Emmanuel, por que não dizer as obras de Divaldo Pereira Franco, também mais de 250 já publicadas. Em a obra Jesus no Mar, esse querido irmão espiritual que tanto colaborou com o Chico Xavier, né, o Lúcio vai nos trazer ali em seu capítulo 17, intitulado Exaltação à Poesia. Prestemos atenção nesta lição de Iné e Lúcio. Ele vem nos convidar a sentirmos como bem-aventurados se soubermos tratar o rico e o pobre, o sábio e o inculto, o bom, mas também o mal, com o espírito do quê? De serviço e de entendimento, de construção para o bem deste semelhante, de mais de um grupo, dando a cada um de conformidade com seus méritos, com seus esforços individuais e necessidades, e deixando-se
sinais do que de melhoria, de renovação, de bem-estar e contentamento por onde quer que nós cruzemos neste universo. Qual universo? O universo de oportunidades, de sermos pessoas melhores a cada dia que passa, porque nós sabemos de onde somos originários. Viemos lá do reino mineral, depois passamos para o vegetal, depois animal, enfim, estamos no nominal, milênios e milênios de construções. Computa-se ou estima-se que a Terra tem 4,5 bilhões de anos de existência. Então, será que somos originários aqui dessa essência gaia do planeta Terra? Somos ou somos viajantes do universo? E o que nós estamos fazendo com tantas informações benéficas ao nosso espírito imortal? Eis o convite agora desse querido irmão Nélio Chico Xavier. Vem também Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante convidar-nos a seguinte reflexão, dizendo que solidários nós seremos união, mas e se formos separados uns dos outros, o que nós poderíamos ser? E, consequentemente, apenas pontos de vista, nada agregando ao meio. Mas volta aí dizendo que juntos nós conseguiremos ou concretizaremos os nossos objetivos. Bezerra sempre colocando no plural e não no singular, não no individual. Falei há pouco dos reinos e entre uma querida irmã agora com um cachorrinho, os animaizinhos, boa noite, irmã, que nós tanto amamos. Enfim, essa a reciprocidade que temos que ter, essa expansão de consciência. Ali habita o princípio inteligente que um dia há de estar no reino nominal. É a lei da evolução, é a lei de que Deus quer a felicidade de todas as suas criaturas, porque Ele é o único Criador. Agora o contributo também de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, desde o mês de abril do ano de 1900, quando diretor ao mundo espiritual, mas continuando ajudando-nos na esfera espiritual, para que também ascendamos espiritualmente. Por que não trazer também uma frase a qual tanto nós conhecemos, extraída da prece de Giovanni de Pietro de Viero da Goni, a qual nós conhecemos por Francisco de Assis, lá do século XI, onde ele vem convidando-nos para que sejamos sempre instrumento da paz do mundo, de todos que estejam ao nosso redor, como assim ele o fez, como assim ele o faz. Lá da distante Alcione, estive o ano passado lá na Barra Funda, Francisco de Assis. E a irmã Lúcia Trabalhadora também há de me convidar, já conversou comigo para que eu também tenha mais uma oportunidade lá de exposição evangélica. Tem muitos expositores, é difícil, mas você também segue uma exposição ali um dia da semana. E lá quem tiver o convite, a vontade de um dia conhecer essa casa, convide-os. Logo na frente da recepção vai ter uma carta ali psicografada dizendo que por meio da cúpula espiritual foi permitido que eles, os trabalhadores, soubessem que esse Giovanni de Pietro de Bernardo Lima, distante Alcione, ali viesse até a Barra Funda quando aquele centro espírita foi fundado em seu nome, porque ele queria saber quais eram os propósitos. E, logicamente, os franciscanos, os padres, as madres carmelitas do mundo espiritual, que muito trabalham ali nas cúpulas dessas casas espíritas, continuaram auxiliando não só a eles e a todos nós. Disse Alcione, alguém lembra-se que eu falei há pouco de Alcione lá na quadrilogia de Manuel Filomeno de Miranda, em espírito por Divaldo Pereira Franco? Tudo está conectado, nada está abandonado. Tenhamos a certeza de as melhores virões de que poucos construamos para que retornemos aqui no planeta Terra, neste mundo de regeneração em seu estágio inicial, mas continuando sendo cada um de nós provados. Já parti para o encerramento de nosso conteúdo, desse bate-papo fraternológico, e sempre com o auxílio das intuições dos espíritos amigos que aqui estão presentes e que nós enxergamos com os olhos da carne. Quem não tinha essas informações, de hoje em diante, as obtendo, daria muito mais valor ao seu corpo físico, que é a ferramenta de evolução do seu espírito imortal. Nunca buscaram dar, como assim eu também me esforço. Aqui trago-vos e depois tem também a referência na sequência, a importância do que nós temos nesse corpo atual, reencarnados que estamos. Vamos nos aferir a alguns pontos. Em nosso cérebro, por exemplo, do homem, 1,4 quilos pesa. No cérebro da mulher, 1,25. São 25 bilhões de neurônios que nós temos quando reencarnados. Mais de 220 bilhões de células no nosso corpo. 97 mil quilômetros de veias, artérias e vasos capilares, sendo que se fossem alinhadas, elas dariam
2 voltas e meia em torno do planeta Terra. Que disse 2 voltas e meia em torno do nosso orbe. Nós temos 206 ossos na idade adulta. O homem produz cerca de 8 trilhões de espermatozoides durante a vida, sendo que em cada ejaculação são liberados entre 250 a 500 bilhões. Já a mulher nasce com 400 mil óvulos nos 2 ovários. Desses, só uns 500 vão maturar. São 5 milhões de pelos em nosso corpo físico. O coração faz entre 70 a 75 batidas por minuto. Chega a dar mais de 110 mil batimentos por dia. E um ano tem 365 dias. Olha porque Jesus é o médico dos médicos. Olha porque ele disse que os santos não precisam de médico. Olha porque esses dados convidam-nos para que reavaliemos como nós estamos ingerindo o líquido, a água, a alimentação, como estamos dormindo, estamos fazendo atividade física, respondendo certinho por certinho todas essas benesses que o Pai, a fonte criadora, Deus, proporciona-nos em cada oportunidade reencarnatória. Aqui trago abaixo a fonte que vocês podem consultar. Mas digo, repito, é um convite a cada um de nós para que valorizemos mais o nosso corpo físico, reclamemos menos, tenhamos a certeza de que o que estamos passando individual e coletivamente nesse ordem é para o nosso crescimento, e se assim esforçarmos, divisaremos dias melhores com todas essas benesses que nós podemos usufruir a cada oportunidade reencarnatória. É o convite da doutrina dos Espíritos. Só depende de cada um de nós sermos felizes, de reformarmos. Eis o convite à felicidade, a sorrirmos mais, a dar um abraço, um sorriso, um aperto de mão, um ouvir. São caridades que são por nós convidadas por meio dos nossos mentores individuais e que muitas vezes nós passamos de largo. Achamos que isso não é benéfico aos mais necessitados, mas sim é. Então vamos nos atentar mais a esses pontos que são mínimos, aparentemente, mas que são grandiosos no cômputo das sucessivas reencarnações. É o convite que vem agora nos trazer esse importante slide. E deixe-vos, como encerramento, também esse tríplice aspecto, a qual não só esses queridos irmãos, não sei se todos os conhecem, mas trago-os da esquerda para a direita, como eu disse há pouco, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, ao seu lado, na figura representativa de Emmanuel, que foi mentor de Chico Xavier, ao centro de Pé Jesus, ao seu lado Maria, ao lado o professor Rui Rivaio, Allan Kardec no centro, Francisco Cândido Xavier. Não somente eles, mas dizem também atualmente os irmãos espirituais. Se nós quisermos reencarnar no próximo nível de estágio evolutivo aqui no planeta Terra, seja daqui a algumas décadas ou séculos, precisamos nos atentar com esses 3 pontos. Conhecimento. O que disse Jesus? Amai-vos eis o primeiro mandamento, mas instruí-vos também eis o segundo. Precisa andar lado a lado. Moral e intelecto, as 2 asas de evolução para a nossa eternidade. Mas também eles pontuam-nos que temos que reavaliarmos em nosso autoconhecimento. Trago-vos o ponto que mais me destaca no autoconhecimento. Se eu não reconheço as mazelas que eu trago de reencarnações pretéritas e busco, nesta compreensão, trabalhá-las para que assim eu não precise, no futuro, ter que repetir essas lições, e que, obviamente, se já está difícil neste momento reencarnatório, quiçá no futuro esse que nem pode ser desse planeta. Então vamos trabalhar este autoconhecimento, reformando-nos, reconstruindo-nos diariamente. Dá o convite e o feixe, logicamente, além da caridade, da fraternidade, de tornar-nos a que farmos a pessoas melhores. Colaborando, por exemplo, com João Dionísio, que esforçou-se para materializar o Centro Espírita Fraternidade e Amor na cidade de Barueri. Carregamos esse querido irmão espiritual, esse ser estelar, que muitos estão trabalhando na erraticidade do mundo espiritual, em benefício de nós, os alunos, que querem ser os construtores desse novo estágio evolutivo, o mundo de regeneração, que traz Emmanuel, Manuela Filomeno de Miranda, Joana de Ângeles e outros mais irmãos espirituais. Então, assim, agradeço a presença de todos que aqui estiveram. Na sequência, desejo-vos que
que recebam o melhor nos tratamentos espirituais da sequência dos passes e outros mais tratamentos que a casa ofereça-nos nas sextas-feiras à noite, e que possamos sim buscar nesse capítulo 24, itens 11 e 12, sairmos um pouquinho melhores, dizendo para que na próxima encarnação não precisemos tanto do médico, dos médicos, em nosso bem agir, porque isso já vai de estar integrado. Jesus, Deus e nós. O Pai e eu somos um. Assim façamos, assim concretizamos em nossos dia a dia. Que assim seja, graças a Deus. E vou convidar o irmão para que faça aqui as orações finais. E assim, posso fazer, tá? Então, quem tiver a vontade para que queira fechar os seus olhos. É um tema expansivo, queridos irmãos e irmãs. Então, eu vou convidar para cada um de nós, nesse momento, rapidamente, sairmos dos nossos corpos físicos em pensamento. Sim, podemos fazer isso. Desdobrarmos e divisemos fora, alcancemos fora do nosso planeta, do nosso querido planeta Terra, lá de fora do universo, desse sistema solar, olharmos a sua estrutura física, belíssima, belíssima em todos os seus aspectos, que nos proporciona todas as ferramentas do nosso crescimento espiritual e material, sim, as águas, a natureza, o verde, o oxigênio, as terras, a materialidade, o raciocínio e tudo mais que possamos usufruir nas duas dimensões da vida material e também na espiritual. Então, lá de fora também, imaginemos os locais que estão em desafios atrozes, para com os seres que nem precisam passar por esses desafios também para que cresçam, como nós estamos buscando crescer, onde está acontecendo guerras, fome, corrupção, mentiras. Por que não também visitarmos os locais onde muito é necessário que ofereçamos a nossa caridade espiritual, como a casa aqui em algumas oportunidades, inclusive faz o convite que assim visitemos, como por exemplo, asilos, orfanatos, casas de correção, nas ruas, onde muitos não têm aonde colocar a cabeça, um travesseiro, um cobertor e até mesmo uma cama, e recompor-se para encarar um novo desafio reencarnatório no dia seguinte. Vivemos por todos eles, porque são todos nossos irmãos, e eles sim um dia melhorar-se-ão em suas oportunidades evolutivas, porque a conexão do universo, dizem os irmãos espirituais, é o pensamento. Então podemos pensar e vibrar para aquele ser um ou mais que esteja do outro lado do orbe, e assim vamos fazer essa caridade para com eles e para conosco mesmo, porque disso Cristo é dando o que se recebe. Faça aos outros aquilo que gostaria que fosse feito a tu mesmo, é dando o que se recebe. E assim, voltando agora para os nossos corpos físicos reenergizados, porque sim, já somos atendidos desde quando adentramos da porta para dentro a esta casa. A primeira etapa já está sendo realizada desde esse momento a nós, e na sequência daremos por realizadas todas as benesses que possamos receber, e que, ainda que não consigamos o que viemos buscar aqui em sua integralidade, perseveremos, continuemos vindo aqui, porque a cura e pode estar ali na frente, independente se vai durar dias, semanas, meses ou alguns anos, mas vai estar. Jesus, como médico dos médicos, vem nos convidar, conforme assim foi em capítulo 24, itens 11 e 12. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo final de semana a cada um de nós, e uma ótima encarnação que temos cada um de nós, que construímos em nosso dia a dia. Que assim seja, graças a Deus.